tema da ministração é uma nova vida em Cristo, vivendo uma nova realidade, amém? Nós vamos conversar sobre o novo de Deus. Quantos aqui sabem que a transformação de Deus ela é de dentro para fora? É uma transformação do interior para o exterior. Sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer começar transformando o seu espírito, recriando o seu espírito. E depois Ele quer que você renove a sua alma e discipline os seus pensamentos e emoções. E aquilo que foi transformado dentro de você vai reverberar no exterior. Amém. Como Paulo e Silas na prisão, eles estavam na prisão, e o exterior foi transformado por causa do interior de Paulo e Silas. Você entende como o interior reverbera no exterior? E Deus ele quer nos transformar de dentro para fora, do interior para o exterior. Mas sabe qual é o problema disso? A maioria das pessoas não quer essa transformação de dentro para fora. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu tenho aqui uma casa no Aldebaran, avaliada em 5 milhões de reais. Uma casa com os materiais mais caros de acabamento do mercado. E aqui eu tenho um coração que agrada a Deus. E eu vou propor à maioria das pessoas, o que você escolhe? Se pudesse escolher somente entre um dos dois. O que você escolher é seu. A casa no Aldebaran, se você escolher, você ganha de presente. Ou você escolhe um coração transformado. O que a maioria das pessoas escolheriam? A casa. Porque as pessoas não querem uma transformação de dentro para fora. As pessoas querem uma transformação de fora para dentro. O foco das pessoas está no exterior e não no interior. Enquanto que Deus ele quer nos transformar no interior, as pessoas buscam por transformação no exterior. Como eu disse no exemplo, e se eu trocasse o exemplo, imagina o carro dos seus sonhos. E aqui do outro lado, uma alma aprazível e agradável ao Senhor. O que as pessoas iam escolher? O carro dos sonhos ou a alma? O que as pessoas escolheriam? Roupas refinadas e de marcas, como você sempre quis comprar? Ou um interior agradável a Deus? As pessoas estão procurando transformações no exterior e não no interior. Mas o foco de Deus está de dentro para fora. Amém? E nós temos que ajustar o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Porque Deus pensa mais alto. Deus pensa maior. Deus ele falou pela boca do profeta Isaías: assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos que a terra. Ou seja, é um abismo de diferença, não tem nem comparação. Deus pensa muito mais alto. É por isso que, se Deus ele tem esse foco no interior e não no exterior, nós também temos que ajustar o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você tem um coração que agrada a Deus, Deus te promove. Quando você tem um coração que agrada a Deus, Ele vai te tirar do último lugar da fila e vai te colocar no primeiro lugar da fila. Quando você tem um coração que agrada a Deus, Deus ele vai te convidar para um banquete que você nem foi convidado. E Ele vai te tornar o hóspede principal daquele banquete. E eu vou te mostrar tudo isso na Bíblia, para que você veja que quando você tem um coração que agrada a Deus, Deus te promove. Um coração que agrada a Deus é invisível às pessoas. Por isso que as pessoas têm um foco no que é visível no exterior, mas é visível para Deus. Um coração que agrada a Deus é uma beleza que só pode ser vista e percebida por Deus. É por isso que nós temos que ajustar o nosso pensamento ao pensamento de Deus e seguir os planos de Deus, porque os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos. Você pode até ter sonhado grande, mas o sonho de Deus é mais alto. Além de Deus, Ele sonha mais alto que você, Deus enxerga mais longe que você. Eu não sei se você já ouviu falar do espectro de cores visível. Os nossos olhos, eles só enxergam algumas cores. Por exemplo, o preto. Você consegue enxergar o preto? Você consegue enxergar o marrom, o azul, o amarelo, porque são cores que estão dentro do espectro visível. Existem cores que você não consegue enxergar, não sei se você sabia disso. Porque são cores que estão fora do espectro visível do olho humano. É mais ou menos assim que funciona a visão de Deus. Enquanto nós só enxergamos o que está dentro do espectro visível, Deus enxerga além.
É mais ou menos assim que funciona. A nossa visão é limitada, mas Deus enxerga muito mais além do que aquilo que nós podemos enxergar. Eu até me lembro do profeta Abacuque, né, falando rapidamente sobre ele. O livro de Abacuque é um livro muito diferente dos outros profetas, porque o Abacuque era um profeta filósofo. Ele questionava Deus. Ele questiona e Deus responde, ele questiona e Deus responde. E esse é um diálogo entre Abacuque e Deus, no livro de Abacuque. Eu acho interessante que o livro de Abacuque, apesar de ser um livro curto, né, e ser um diálogo entre Abacuque e Deus ele revela a Abacuque o que ia acontecer nos próximos 70 anos de história. Nos próximos 70 anos de história, Deus revelou a Abacuque que o povo de Judá seria disciplinado pelo cativeiro babilônico e que mais na frente o Império Babilônico cairia, o que levou 70 anos seguidos de história. O profeta Abacuque ele foi um profeta contemporâneo ao profeta Jeremias, quer dizer que eles tiveram o ministério ao mesmo tempo. A diferença é que Abacuque encerrou o ministério antes do profeta Jeremias. Abacuque ele encerrou seu ministério às portas da invasão do Império Babilônico, ou seja, ele não viveu a invasão do Império Babilônico, enquanto que Jeremias viveu, né, ele teve um ministério que foi além do profeta de Abacuque, e o profeta Jeremias inclusive escreveu o terrível livro de Lamentações, né, por conta disso. Mas eu quero que você perceba que Deus respondeu a Abacuque o que ia acontecer nos próximos 70 anos, meu irmão. Entenda que a visão de Deus era muito mais ampla, é muito mais profunda, é muito mais detalhada que a nossa visão. Ninguém aqui tem capacidade de enxergar 70 anos, mas Deus tem. Amém? Os pensamentos de Deus são mais altos. A visão de Deus ela é mais longa. E é por isso que a gente precisa ajustar o nosso pensamento ao pensamento de Deus. E eu quero lhe dar motivos para que você comece a ter o mesmo foco que Deus tinha, que é no interior e não no exterior. Eu dei aqui alguns exemplos. O que as pessoas preferem? Casa ou alma transformada? Eu prefiro uma casa do Aldebaran de presente, eu prefiro roupas do que um coração, eu prefiro um carro dos sonhos do que um interior transformado, mas eu quero te dar motivos para que você comece a priorizar o interior, não o exterior. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos falar de Davi. Davi foi um homem que foi escolhido não por aparência, ele foi escolhido pelo coração. Se fosse abrir uma votação naquela época, vamos votar no próximo rei de Israel, Davi nunca seria escolhido. E eu vou lhe mostrar na Bíblia, eu vou lhe provar na Bíblia que Davi nunca seria escolhido como rei de Israel, se Deus abrisse uma votação. E eu vou mais além. Se a votação fosse aberta para escolher o próximo rei de Israel, entre Jessé, que era o pai de Davi, entre os irmãos de Davi, que ele tinha 7 irmãos, Davi também não ia nem ganhar, nem se a família dele votasse. Se a família de Davi fosse eleger o próximo rei de Israel, a família de Davi não ia votar em Davi. Porque Deus escolheu Davi pelo coração. E eu quero que você entenda que quando você tem um coração aprazível a Deus, Deus te promove. Você pode estar escondido onde for, mas Deus vai te buscar onde você estiver escondido e vai te promover por causa do interior. Porque Deus ele quer uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus quer que o seu interior reverbere no exterior. E não o contrário, que o exterior reverbere no seu interior. As pessoas priorizam primeiro uma transformação no exterior. E muitas vezes até se esquecem de priorizar o interior. Mas Deus anda na contramão do mundo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé
o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Esse versículo, Deus está falando que ele vai escolher um novo rei para Israel. E esse novo rei vai ser um dos filhos de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Davi era o filho mais novo. A gente sabe que Davi foi escolhido. Mas olha a instrução que o profeta recebeu de Deus. Vá até Jessé, que eu vou escolher um dos filhos deles para ser o próximo rei de Israel, no lugar de Saul. Mas sabe o que eu acho interessante? Deus ele começa esse versículo corrigindo Samuel. Samuel cometeu um erro. Olha o erro de Samuel. Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Meu irmão, entenda uma coisa. Sabe qual foi o erro de Samuel? Olhar para o passado e lamentar. Enquanto você olha para o passado, você vai perder o novo que Deus está fazendo. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus não quer que você lamente o passado. Deus reprova quando você lamenta o passado. O profeta Samuel, nesse versículo, estava lamentando, remoendo o passado. Ah, porque Deus rejeitou Saul. Ah, porque Deus... E Deus falou, até quando, Samuel? Você vai ficar lamentando o passado? Se você ficar lamentando o passado, você vai perder o novo rei. O algo novo que eu estou fazendo para Israel. Irmão, eu não sei se você já percebeu, mas Deus nunca quis que nós voltássemos para o Jardim do Éden. Sabe por quê? Porque Deus ele não fica olhando para o passado e lamentando. Eita, como era bom o homem no Jardim do Éden. Um jardim de abundância, um jardim de prosperidade. Como é bom o homem. Como eu queria que o homem voltasse para o jardim. Deus não lamenta o passado, meu irmão. Mas sabe o que Deus faz? Ele prepara algo novo. E sabe o que Deus preparou de novo para mim e para você na nova aliança? Deus, ele colocou o jardim dentro de nós. Escute só, o que é o Jardim do Éden? É um lugar onde Deus tinha, onde o homem tinha comunhão com Deus. Onde a presença de Deus se manifestava. E hoje, onde o homem tem comunhão com Deus? É no jardim? É dentro, no Espírito. O que foi que Deus fez? Ele pegou o jardim e colocou dentro. Entenda uma coisa muito importante, é importante que você entenda isso. Deus ele não ficou olhando para o passado e usando o passado como referência para o que ele ia fazer. Mas ele fez algo novo. E o novo de Deus é muito melhor do que tudo que a gente já viveu no passado. Entenda que quando Deus prepara algo novo, é novo para melhor. E é um novo que não tem nada a ver com o que a gente já passou. O homem estava no Jardim do Éden, foi expulso do jardim, mas Deus nunca quis que o homem voltasse para o jardim. Deus nem olhou mais para o passado, mas Deus olhou para o futuro e falou: eu vou colocar o jardim dentro do homem. Eu vou fazer algo novo. Você entende que Deus fez algo muito melhor do que o homem já vivenciou no passado? Porque o novo de Deus é sempre muito melhor. Por isso que você não tem que ter medo do novo de Deus. O novo de Deus é muito melhor. E é diferente do que você passou. É por isso que Deus ele reprova o profeta Samuel e diz: Samuel, até quando você vai ficar lamentando o passado? Eu já rejeitei Saul. Se você ficar lamentando o passado, você vai arruinar o plano do novo rei que eu quero trazer para Israel. E meu irmão, entenda uma coisa. O novo rei que Deus ia prover para Israel, que foi Davi, foi muito melhor que Saul. Mas não tem nem a menor comparação. Davi, ele não só foi melhor que Saul, como ele foi o maior rei da história de Israel. O maior rei de Israel foi Davi. Porque quando Deus faz algo novo, ele faz melhor. O problema de Samuel é que ele olhava tanto para o passado e lamentava. Que ele pensava em Saul, porque Saul era um rei muito bem apessoado. Era um rei que tinha compleição. Era um rei que externamente era agradável às pessoas. Ele tinha de fato perfil de rei. Então Samuel, ele olhava para Saul e pensava: não tem como ter um rei melhor que esse, né? Por isso que ele lamentava. Ele tinha dó, ele lamentava, porque ele não via a possibilidade de Deus anunciar um rei melhor que Saul. Mas Deus estava preparando algo novo o tempo inteiro. Se o profeta Samuel não estava conseguindo perceber, o povo de Israel não percebia, mas Deus estava preparando algo novo. E o novo de Deus foi o rei Davi, que foi muito melhor que o rei Saul. Amém? O novo de Deus é sempre melhor. Vamos ler o versículo 2. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Eu acho interessante que a reação de Samuel,
quando Deus disse a ele que ia prover um novo rei para substituir Saul, foi medo. No versículo 2 ele perguntou: como irei eu? Porque se Saul descobrir, ele vai me matar. Veja que Saul era tão hostil que o profeta Samuel considerou que ele poderia matar o homem de Deus. Saul estava descontrolado emocionalmente. Mas veja só, veja como Samuel era imperfeito na fé. Será que se Deus me enviasse ele, Deus me ia proteger? E ele ficou com medo de Saul. Ele teve mais medo de Saul do que ele se alegrou porque Deus anunciou um novo rei. Então veja que Samuel era imperfeito na fé. É por isso que o fundamento da nossa fé é Jesus e não Samuel. É por isso que o fundamento da nossa fé não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é rei Davi, que foram grandes homens de Deus, mas imperfeitos, falíveis, falhos. O único perfeito foi Jesus Cristo. É por isso que a nossa fé está fundamentada em Cristo e não em nenhum outro personagem da Bíblia. E a Bíblia não esconde os erros do profeta Samuel e de nenhum outro personagem bíblico. Amém? Então no versículo 2... o profeta Samuel, ele tem medo da instrução de Deus, mas eu acho interessante que Deus não corrige o erro, mas Deus ele dá uma estratégia. Olha o que Deus falou para ele: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: e vim para sacrificar ao Senhor. Eu acho maravilhoso isso, porque no versículo 1 Deus deu uma instrução e no 2 deu uma estratégia. Então se você quiser estratégia, Deus tem estratégia para você. Se você quiser instrução, Ele tem instrução para você. Amém? E veja que Deus... ele quis ocultar a unção de um rei em um sacrifício. Deus disse a Samuel que ele anunciasse que ia fazer um sacrifício para ocultar que ele ia ungir um novo rei. Para que o ato de ungir um novo rei fosse privado, doméstico, e não um ato público, que chamasse a atenção de todos, para ser da forma mais secreta possível e da mais prudente possível. Então Deus ele dá estratégias em tempos de crise. Ele dá estratégias para que você lide com a situação da forma mais prudente possível. Amém? Amém. Versículo 3. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Eu acho interessante que a revelação de Deus é fragmentária. Ele vai te dar um fragmento, e quando você obedecer o fragmento, Ele vai te dar outro fragmento. E quando você obedecer o próximo fragmento, Ele te dá outro fragmento. É fragmentário. Veja, quando você chegar lá para ungir um novo rei, eu vou te dizer o próximo passo. Deus falou a Jessé. Deus falou ao profeta Samuel. Então veja como a revelação de Deus é fragmentária, é por etapas, é passo a passo. Ele não vai te dar um cronograma detalhado e completo do que você tem que fazer. Ele vai te dar uma instrução. E se você pedir, Ele também te dá a direção. E se quando você obedecer o que Deus te mandou fazer, Ele vai te revelar o próximo passo ou o próximo fragmento. Veja que é assim que Deus trabalha. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. É interessante, Davi nasceu em Belém, Jesus também. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. Olha, eu acho interessante aqui que os anciãos, eles ficaram com medo do algo novo. Porque o profeta Samuel chegou na cidade, o que é algo raro de acontecer, porque ele não anda em Belém. Então os anciãos ficaram com medo. Meu irmão, até hoje existem cristãos com medo do novo de Deus. Eu tenho medo de falar em línguas. Eu tenho medo da manifestação do Espírito de Deus. Eu tenho medo do novo de Deus. Veja que a gente não deve ter medo do novo de Deus. Porque quando Deus faz algo novo, Ele faz melhor do que tudo que a gente já viveu no passado, meu irmão. Entenda que Saul era passado, mas o novo de Deus era Davi, que era um rei muito melhor. Veja que o jardim do Éden era passado, mas hoje o jardim está dentro de nós, o que é muito melhor. Veja que o novo de Deus é muito melhor. A gente não deve temer algo novo. Mas eu percebo que o brasileiro, ele tem essa resistência ao que é novo. Por exemplo, 90% das construções no Brasil é de tijolo e concreto. Enquanto que outros países já mudaram para métodos mais modernos, o Brasil continua no tijolo e concreto. E se você vender a alguém uma casa que não era de tijolo e concreto, quero não. Quero de tijolo e concreto. Porque o brasileiro ele tem uma resistência ao que é novo. Não só na construção. Se você tem um jeito de fazer o seu trabalho e alguém apresenta um jeito novo de fazer, você, não. Eu fiz assim a vida inteira. Não quero não. Assim você vai atrapalhar tudo aqui. Deixa eu fazer do meu jeito. Porque o brasileiro tem uma resistência ao que é novo. Isso é algo do brasileiro.
Mas nós não devemos ter uma resistência à inovação de Deus na nossa vida. Porque o novo de Deus é muito melhor do que tudo que você já viveu. Deus não quer que você lamente o passado, mas quer que você se prepare, porque Deus está fazendo algo novo, e o novo de Deus é muito melhor. Amém? Vamos continuar lendo. Versículo 5. O profeta Samuel falou, é de paz, ou seja, o novo que ele ia trazer teria como consequência a paz, não só a paz, a prosperidade. O reinado de Davi foi a época de ouro de Israel. O reino de Israel prosperou. O reino de Israel foi abundante. Não só trouxe paz, trouxe prosperidade. Veja que o novo de Deus traz paz, traz prosperidade, traz bênçãos. Amém? Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos. E vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos. E os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e certamente está perante o Senhor seu ungido. Veja que o profeta Samuel cometeu 3 erros. No versículo 1, ele errou porque lamentou o passado. E Deus corrigiu esse erro. Até quando você vai ficar lamentando o passado? No versículo 2, ele errou porque ele sentiu medo do que Deus lhe disse. Ao invés de confiar em Deus, ele sentiu medo. E no versículo 6... mais uma vez ele errou, porque o profeta Samuel, ele viu todos os filhos de Jessé, e ele percebeu Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, e ele falou, com certeza esse é o próximo rei de Israel, com certeza é esse. Afinal, Eliabe era o filho mais velho, era bem apessoado, tinha uma compleição semelhante à de Saul. O profeta Samuel, ele julgou pela aparência, ele julgou pela carne, não pelo espírito. Por isso que Deus, no próximo versículo, vai corrigir mais uma vez o erro do profeta Samuel. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê com o coração. Veja que o profeta Samuel errou porque ele julgou pela carne, pela aparência, e Deus corrige o profeta Samuel e diz, eu não escolho pela aparência, eu escolho pelo coração. E é por isso que você tem que priorizar o interno no lugar do externo. Porque quando você prioriza as características internas, Deus te promove. É muito melhor ser promovido por Deus do que ser promovido pelo homem. Veja que Davi, a gente vai ver nos próximos versículos, ele nunca seria escolhido pelo homem. Ele não tinha uma compleição agradável às pessoas para ser rei. Mas ele foi eleito por Deus, por causa do coração. Então Deus está dizendo ao profeta Samuel, o próximo rei eu vou escolher pelo coração. Não é pela compleição, não é porque é alguém bem apessoado, não é pelos atributos físicos, não é pelas características externas, mas é pelo coração, é pelo interior. Existe uma beleza que só Deus pode ver, que é a beleza do seu coração. Deus, ele sonda o coração. E Deus, ele emite um juízo verdadeiro. Ele enxerga você exatamente quem você é, no íntimo do seu ser. E Deus promove pelo coração. E não pelo exterior. Amém? Versículo... Eu acho interessante que os próximos versículos que a gente vai ler, o 8, o 9 e o 10, são muito parecidos. Veja só. Então chamou Jessé a Abinadab. Abinadab era o segundo filho mais velho de Jessé. E o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Veja como os versículos 8, 9 e 10 são muito parecidos, porque Samuel olhava para os próximos filhos de Jessé e dizia, não foi esse que Deus escolheu, não foi esse. Não foi esse. E eu percebo algo muito interessante em Samuel. Assim, ele errou 3 vezes, no versículo 1, no 2 e no 6. Mas Samuel também, ele era rápido para corrigir os seus erros. Perceba que no versículo 6, ele estava agindo pela carne. Com certeza foi esse que o Senhor escolheu, porque a aparência dele é agradável.
Mas o Senhor corrigiu Samuel no versículo 7, e nos próximos versículos ele foi rápido para corrigir o seu erro e discernir a vontade de Deus. Porque rapidamente ele entrou no Espírito e falou: não, Deus não escolheu esse, não escolheu esse, não escolheu esse. Você percebeu como Samuel ele era rápido para discernir espiritualmente? E é claro que ele já estava avançado em idade, velho, tinha muita experiência com Deus, mas eu percebo uma semelhança entre Samuel e Jesus. Porque Jesus, ele também era rápido para perceber as coisas espirituais. A mulher com fluxo de sangue, obrigado, viu? A mulher com fluxo de sangue, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Ela não tocou nem na pele, foi na orla das vestes. Então não era para Jesus sentir o toque. Mas a Bíblia diz que imediatamente Jesus ele parou e começou a olhar em volta. Quem foi que me tocou nas vestes? Porque Jesus era rápido para perceber as coisas do Espírito. Ela tocava na roupa, não foi nem na pele, foi na roupa, mas Jesus percebeu: opa, poder de cura saiu de mim. Quem foi que me tocou nas vestes? E os discípulos: pô, Jesus, a multidão tá te comprimindo, tá te pressionando, e que pergunta é essa? Você não está vendo não, a multidão te tocando? Porque Jesus ele era tão espiritual que incomodava os discípulos, ou os discípulos achavam ele estranho. Os discípulos eram muito carnais, enquanto que Jesus era muito espiritual. Jesus fez uma pergunta: quem me tocou nas vestes? Porque Jesus era rápido para perceber que algo espiritual aconteceu. Alguém tocou nas minhas vestes e poder de cura saiu. Quem me tocou nas vestes? E os discípulos: Jesus, que pergunta. Que pergunta. Os discípulos, na verdade, eles só se tornaram espirituais em Atos capítulo 2, quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo. Quando eles receberam algo novo de Deus do céu, eles abriram a sua visão espiritual. É por isso que você tem que desejar o algo novo de Deus, meu irmão. O algo novo de Deus é muito melhor do que tudo que você viveu no passado. Então veja aqui nos versículos 8, 9 e 10, o profeta Samuel foi rápido para discernir. Deus não escolheu esse, não escolheu esse, não escolheu esse. E Samuel, no versículo 11, ele se questiona: você não tem mais filho, não? Acabou todos os seus filhos? No versículo 11. E Jessé respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto nós não vamos nos assentar até que ele venha. Meu irmão, olha só, esse versículo é muito interessante. Davi não foi nem convidado. Jessé tinha 8 filhos. Davi era o filho mais novo. Ele não foi nem convidado. Ele ficou apacentando as ovelhas. É claro, alguém tinha que ficar apacentando as ovelhas. Mas será que Jessé não podia nomear um servo para ficar apacentando as ovelhas? Para que Davi não perdesse aquele momento tão especial com o profeta Samuel? Afinal, estamos falando do profeta Samuel em Belém, hospedado na casa de Jessé, o que é algo raríssimo de acontecer. Uma ocasião muito especial. Davi não foi convidado. Foi excluído, porque Davi era visto como inferior a seus irmãos. Davi era desconceituado, era visto como insignificante. Na verdade, Jessé, ele pensou: não tem como um profeta ter interesse em alguém como Davi. Fica aí apacentando as ovelhas. Você entende? Davi foi excluído. Ele nem estava lá, junto com seus outros irmãos. Se fosse abrir uma votação entre a família de Davi, ele nunca seria escolhido como próximo rei de Israel. E eu acho interessante que Davi convivia com Jessé, o seu pai, mas Jessé nunca teve esse discernimento, nunca percebeu o excelente espírito de Davi. A gente nunca deve descartar os improváveis, meu irmão. Porque Deus é especialista em capacitar os improváveis. Amém. E sabe o que eu acho interessante? Davi não foi nem convidado. Mas o profeta falou: pois convide ele, que agora ele vai ser o hóspede principal desse lugar. Ele que não foi convidado vai ser o hóspede principal. Por causa de quê? Por causa do interior. Por causa do coração. Não é por causa de coisas que são visíveis às outras pessoas, meu irmão. Mas é por causa do coração, meu irmão. Por causa do interior. Deus vê o coração do homem e emite um juízo verdadeiro no mais íntimo, no interior do homem. E Davi foi escolhido não pela aparência, não pela compleição, mas ele foi escolhido pelo coração. E olha só o que o profeta Samuel falou no fim do versículo 11: manda chamá-lo, nós não vamos nos assentar até que ele venha. Versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, formoso de semblante,
de boa presença. Ele tinha boa aparência também, apesar da aparência de Davi não se encaixar no perfil de um rei, afinal ele já foi excluído, né, por conta disso, mas ele também tinha uma boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Amém? Amém? Este é ele, um homem que foi escolhido pelo coração. Quanto tempo eu tenho restante? Versículo 7. Tá. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Meu irmão, aqui onde eu queria chegar. No versículo 13. O Espírito se apoderou de Davi. A unção se apoderou de Davi. E eu vou dizer uma coisa a você. Davi, ele era o tipo de pessoa que entendeu a unção que recebeu e sabia usar a unção. Não foi por acaso que Davi ele foi o maior rei de Israel. Ele sabia usar a unção de rei que recebeu. Não foi por acaso que ele compôs grande parte dos salmos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E até o diabo reconhece que o salmo é palavra de Deus. Porque o diabo disse a Jesus, ele citou o Salmo 91 a Jesus. Vocês lembram? No Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, o diabo citou um salmo a Jesus. E falou: ó Jesus, está escrito aqui na sua palavra. E ele citou um salmo. Ou seja, até o diabo reconhece que o salmo é palavra de Deus. E Davi compôs grande parte do salmo, porque ele sabia o que fazer com a unção, meu irmão. E sabe o que eu acho interessante? Davi, ele recebeu a unção, mas ele teve que esperar 12 anos para ser rei. Ou talvez mais, porque a gente não sabe a idade dele. É certeza que ele tinha menos que 20 anos aqui. Ele podia ter 18, 15, a gente não sabe, de certeza. Com certeza ele tinha menos que 20. Mas veja só, ele recebeu a unção, mas pelo menos, no mínimo, ele teve que esperar 12 anos para ser rei. E sabe o que eu acho interessante? Davi, ele nunca tentou tomar o reinado à força, porque Davi, ele sabia que a unção é uma garantia. Davi teve a oportunidade de matar Saul e tomar o reinado, mas ele não matou. Sabe por quê? Porque ele pensava assim: dentro de mim, eu já tenho a garantia de que eu vou ser rei. Eu não preciso tomar o reinado com a força do meu braço, porque a unção é uma garantia. A unção é garantia. Garantia de quê? Garantia de que o que Deus te prometeu vai se cumprir, meu irmão. O rei Davi não precisava tomar o reinado à força. Não importa o tempo que passasse, ele esperou muito tempo, mais de 10 anos. Mas ele tinha a mais plena convicção de que um dia ele seria rei. Não porque as circunstâncias eram favoráveis. Não, ele passou muitas pressões. Eu não tenho tempo de falar sobre isso. O rei Davi passou muitas pressões, que parecia que ele nunca ia ser rei. Mas ele nunca duvidou, porque dentro dele ele tinha garantia, meu irmão. A unção é uma garantia que o que Deus prometeu vai se cumprir. Por isso que o rei Davi nunca tomou o reino à força, mas ele tinha garantia dentro dele. Ele não precisava ter medo: ai, se alguém tomar o meu cargo de rei, ai, se acontecer alguma coisa. Não, ele tinha garantia dentro dele. Ele foi ungido para ser rei, e no tempo certo de Deus, ele seria rei pelo próprio Deus, porque ele tinha garantia, meu irmão. Quando você tem a unção, após o novo nascimento, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E se você tiver algum chamado ministerial, você vai receber uma unção específica para o seu chamado. Se você ter chamado de ser missionário, vai receber unção para ser missionário. Se tiver chamado de profeta, vai receber unção de profeta. E a unção é uma garantia de que vai se cumprir a promessa e a palavra do chamado de Deus, meu irmão. A unção, ela reserva o que Deus planejou para você. Se Deus prometeu cura, a unção reserva cura. Se Deus prometeu prosperidade, a unção reserva prosperidade. Ah, mas as circunstâncias não são favoráveis. Mas a unção, ela dá a garantia, meu irmão. O rei Davi sabia, porque sabia que ele ia ser rei. Eu acho muito interessante que o rei Davi nunca duvidou. A mentalidade de Davi era diferente da mentalidade de Jó. Eram mentalidades opostas. Jó era coitadinho. Amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Por isso que Jó não é exemplo de fé. Você pode ler os 42 capítulos do livro de Jó. Ele era um coitadinho, ele se fazia de coitadinho. O rei Davi não. Ele nunca se fez de coitadinho, meu irmão. Quando a pressão chegava, ele vencia a pressão pela palavra, ele vencia pela fé, ele vencia pela unção, meu irmão. O rei Davi tinha essa mentalidade de rei, porque ele entendeu a unção que ele recebeu. Não adianta você ter a unção, você tem que saber usar a unção.
Não adianta a unção ficar dentro de você inoperante, de enfeite. Você tem que saber usar a unção e ter a mentalidade de rei. Porque a unção ela tem que te dar essa mentalidade de rei, mentalidade de vitorioso. Porque Cristo venceu naquela cruz. A unção ela nos garante essa mesma vitória de Cristo. Então você já tem essa unção vitoriosa que te confere vitória. Amém? A unção, ela nos dá a garantia de que tudo que Deus prometeu na sua palavra vai se cumprir. É por isso que você tem que ter expectativa pelo algo novo de Deus. Deus está preparando algo novo. E o novo de Deus é muito melhor do que tudo que você já viveu no seu passado, meu irmão. Para viver esse algo novo de Deus, entenda uma coisa. O versículo 7 é a chave. Deus ele vê o coração e ele promove pelo coração. Deus ele nunca vai te promover para o próximo estágio da sua espiritualidade se o seu coração não estiver alinhado com a vontade de Deus. Deus ele promove pelo coração, ele sonda o coração. Primeiro temos que ter o espírito recriado, uma alma transformada e renovada pela palavra de Deus, pensamentos e emoções disciplinados, para que o nosso interior reverbere no exterior. Como Paulo e Silas na prisão, tinha o interior transformado, recriado. E aquilo que estava no interior reverberou no exterior e abalou aquela prisão. O nosso interior reverbera no exterior. É uma transformação de dentro para fora, do interior para o exterior. Primeiro somos aprovados no interior, para que Deus ele transforme o nosso exterior. Amém? Tenho mais tempo de falar alguma coisa? Quanto? 5 minutos? Mais 5? É mesmo? Mas eu estourei o tempo? Ah, tá bom, tá certo. Geralmente, a gente pensa que se a gente ganhar 50 mil reais por mês, a gente vai ser muito feliz. Mas eu vou te provar que isso é mentira. Peraí, só um momento. Geralmente a gente pensa que quando formos realizados financeiramente, seremos muito felizes. Eu vou ser muito feliz quando ganhar 50 mil reais por mês. Isso não é verdade. Deixa eu te dar um exemplo real. Imagina uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês. E o trabalho dessa pessoa é tirar xerox. Todos os dias. Então todos os dias ela tem 1000 documentos para tirar xerox. E o trabalho dela é um por um, colocar na impressora e tirar xerox. E no fim do mês ela vai ganhar 50 mil reais. Mas o trabalho dela é tirar xerox, todos os dias. No primeiro mês de trabalho, como ela vai ganhar 50 mil reais, ela vai dizer, vou ganhar 50 mil reais, tô nem aí pro meu trabalho, o que importa é 50 mil reais. E aí vai ganhar 50 mil reais no primeiro mês. Vai passar o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, vários meses. Ela vai ganhar vários 50 mil reais. Vai ser uma pessoa realizada financeiramente, porque juntou muito dinheiro. E vai dizer assim, eu não me sinto importante no meu trabalho. Eu tiro xerox todos os dias. Esse trabalho não me faz me sentir importante. Eu não me sinto importante fazendo isso. Então ela vai preferir sair do trabalho e ir para outro trabalho, para ganhar menos, porque ela não está se sentindo importante no seu trabalho. Entenda que a realização financeira é só uma das áreas, mas também tem a realização profissional, tem a realização espiritual, tem a realização familiar, tem a realização na saúde. É por isso que a prosperidade ela só acontece em todas as áreas. E é por isso que o índice de homicídio é muito alto entre os ricos. Porque a realização financeira, ela não tem a capacidade de preencher todas as lacunas necessárias humanas. É somente em uma área. É por isso que Zaqueu, que era muito rico, Zaqueu era muito rico, era realizado financeiramente. A Bíblia escreve, Zaqueu era rico, mas ele se sentia vazio. E ele subiu numa árvore, ele correu, eu acho interessante, a Bíblia diz, ele correu, subiu em uma árvore. Brincadeira de criança, correr e subir em árvore. Ele sendo um homem adulto e rico. Ele correu e subiu numa árvore. Por quê? Porque tinha uma lacuna que não era preenchida, que era a lacuna espiritual. E Jesus entrou na casa de Zaqueu e falou, salvação chegou nesta casa. E Jesus preencheu a lacuna que faltava em Zaqueu. Às vezes a gente cria essa falsa noção de que dinheiro traz felicidade. Como? Se o índice de suicídio é muito alto entre os mais ricos. E eu citei um exemplo de que a área financeira é só uma das áreas, mas existem outras áreas que também têm que ser preenchidas e satisfeitas para que a prosperidade se manifeste, para que a felicidade se manifeste. E Deus ele propõe uma felicidade, uma prosperidade em todas as áreas, na área espiritual, na nossa alma, no nosso espírito. É por isso que Deus, na sua palavra, ele deseja a plena satisfação
do espírito, alma e corpo. As 3 dimensões do homem, porque é assim que se manifesta a prosperidade de Deus. E somente podemos desfrutar dessa prosperidade se nós tivermos esse foco e essa prioridade no interior, como Davi tinha. Davi, ele foi eleito por Deus por causa do coração. E quando nós também tivermos esse foco de Davi, o foco no coração, no interior, pode ter certeza, meu irmão, Deus, ele vai te achar onde você estiver escondido. Porque Davi estava escondido, ele não estava nem entre os irmãos dele. Mas Deus foi buscar Davi onde ele estava. E o promoveu. Tirou do pastoreio das ovelhas. E o promoveu para ser rei de uma nação. Você quer ser promovido por Deus? Foque no interior. Amém? Vamos encerrar a ministração. Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que a gente possa de fato transformar sobretudo o nosso interior, e que essa transformação interior reverbere no nosso exterior, como Paulo e Silas na prisão, Senhor. A unção foi tão forte naquela prisão que abalou, chacoalhou o lugar. Que seja assim, Senhor, que o nosso interior seja tão cheio, tão transbordante da unção, que impacte e transforme o ambiente da nossa casa, do nosso trabalho e de onde a gente estiver, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Deus promove aquele que tem um coração alinhado com a sua vontade. No nome de Jesus. Amém.